Trabalho como motorista de ônibus no Rio de Janeiro há mais de 20 anos. Durante o dia, o trânsito é caótico, os passageiros são impacientes, mas à noite as coisas mudam. As ruas ficam mais vazias, a cidade mais silenciosa e a solidão toma conta. Eu gosto da noite, gosto da tranquilidade que ela traz. Mas de vez em quando, acontecem coisas que fazem a gente pensar duas vezes se é realmente seguro dirigir de madrugada. Naquela noite eu estava cobrindo o último turno, como de costume. O ônibus estava quase vazio, como sempre acontece depois da meia-noite. Algumas pessoas cansadas voltando do trabalho, outras indo para casa depois de uma noitada. O mesmo de sempre. O trajeto era longo, passando por áreas mais afastadas, mas nada que eu já não estivesse acostumado. A linha era a 464, que vai de Jacaré ao Jardim de Alá. Uma rota comum, mas que à noite ganhava um ar diferente. As luzes dos postes piscando, as sombras se estendendo pelas calçadas desertas. Eu estava tranquilo, apenas contando os minutos para o fim do turno. Foi quando ele entrou no ônibus. Parecia um passageiro comum à primeira vista. Estava no ponto perto de Laranjeiras, num lugar onde geralmente ninguém pega o ônibus àquela hora. Ele entrou devagar, os olhos baixos, mãos nos bolsos de um casaco velho e desgastado. Algo nele me fez sentir um calafrio, mas ignorei. Não era incomum ver gente estranha no ônibus de madrugada. Ele pagou a passagem com moedas, uma a uma, como se contasse cada centavo com cuidado. Seus olhos escuros e fundos mal olhavam para mim. Ele era alto, magro e tinha uma barba rala, mal cuidada. Sentou-se no fundo do ônibus sozinho. O silêncio que ele trouxe consigo parecia se espalhar pelo veículo, deixando o ar mais pesado. Continuei dirigindo, tentando não pensar muito na presença dele. Mas conforme o tempo passava, comecei a perceber que algo estava errado. O relógio marcava 1h da manhã e o ônibus estava ficando cada vez mais vazio. Os poucos passageiros que restavam desciam em seus pontos habituais e logo só restavam eu e ele. A cada parada eu olhava pelo retrovisor, esperando que ele também descesse. Mas ele continuava ali, imóvel, olhando pela janela. Não falava nada, não fazia nada. Só ficava sentado, quieto, como se estivesse esperando por algo. O desconforto crescia dentro de mim. Comecei a sentir uma tensão estranha no ar, como se o ônibus estivesse sendo engolido pela escuridão lá fora. Depois de um tempo, tomei coragem e decidi quebrar o silêncio. Perguntei para ele, tentando parecer casual. Vai descer onde, parceiro? Ele virou a cabeça devagar, os olhos me encarando pelo retrovisor. Foi quando percebi que ele estava sorrindo, mas não era um sorriso comum. Era um sorriso torto, quase como se estivesse se divertindo com alguma piada interna que só ele conhecia. A voz dele saiu baixa, quase um sussurro. Ainda não é minha parada. Aquela resposta me arrepiou. Algo no tom de voz dele parecia errado, deslocado. Não perguntei mais nada, apenas continuei dirigindo. Mas a partir daquele momento, a tensão só aumentou. As ruas estavam desertas e o som do motor do ônibus era o único barulho que preenchia o silêncio. A cada esquina que virava, eu sentia os olhos dele em mim. Era como se ele estivesse me observando, analisando cada movimento. O sorriso nunca deixava o rosto dele. Foi então que, de repente, ele começou a rir. Uma risada baixa, quase sem som, mas o suficiente para me deixar ainda mais nervoso. O som reverberava pelo ônibus vazio, se misturando ao barulho do motor. Eu olhava pelo retrovisor, tentando entender o que estava acontecendo, mas ele continuava ali, sentado, rindo pro nada. Tá tudo bem aí, amigo? Perguntei, tentando manter a calma. Ele parou de rir abruptamente e me encarou novamente. Dessa vez seus olhos pareciam mais escuros, quase como se não houvesse luz refletindo neles. Ele respondeu ainda com aquele sorriso perturbador no rosto. Está sim. Só estou esperando o momento certo. Minhas mãos suavam no volante, o desconforto se transformando em medo. O que ele queria dizer com aquilo? O que ele estava esperando? Não sabia o que fazer, mas algo dentro de mim dizia para continuar dirigindo, para não parar até chegar ao fim da linha. O tempo parecia se arrastar, e a cidade lá fora se tornava cada vez mais distante. As luzes dos postes piscavam de forma irregular, criando sombras que pareciam dançar nas paredes do ônibus. Eu sentia como se estivesse preso em um pesadelo, sem saber como sair. Finalmente, chegamos ao último ponto da linha, no Jardim de Alá. Parei o ônibus e respirei fundo, esperando que ele finalmente descesse, mas ele não se moveu. Apenas continuou me olhando, como se estivesse desafiando a minha paciência. Fim da linha, parceiro. Todo mundo desce aqui, falei, tentando soar firme.
Ele se levantou lentamente, arrastando os pés pelo chão do ônibus. Quando chegou perto da porta, parou, virando a cabeça para me olhar uma última vez. A luz fraca do poste iluminou seu rosto, e vi algo que me fez perder o fôlego. Os olhos dele eram vazios, completamente vazios. Como se não houvesse alma ali, apenas um vazio sem fim. Ele deu um sorriso final, um sorriso frio e vazio, e sussurrou: "Nos veremos em breve." E então desceu do ônibus. Fiquei ali parado, sem conseguir me mexer, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Olhei pelo retrovisor, esperando vê-lo caminhar pela rua, mas ele simplesmente desapareceu. Um segundo ele estava ali, e no outro, sumiu. Fechei a porta do ônibus com as mãos trêmulas e dirigi de volta para a garagem, tentando afastar aquela imagem da minha cabeça. Mas a sensação de que algo terrível tinha acabado de acontecer não me deixava em paz. Quando cheguei na garagem, desci do ônibus e fui direto para casa. Não conseguia parar de pensar naquela figura estranha, naquele sorriso perturbador. Passei a noite em claro, revivendo cada momento. No dia seguinte, voltei ao trabalho, mas não consegui tirar aquela noite da cabeça. Perguntei aos outros motoristas se tinham visto alguém parecido, mas ninguém sabia de nada. Parecia que o homem nunca existiu. Alguns dias se passaram e eu comecei a tentar esquecer. Mas foi aí que tudo ficou ainda mais estranho. Durante a noite, enquanto dirigia a mesma rota, comecei a sentir aquela mesma sensação de estar sendo observado. O ônibus podia estar cheio de gente, mas eu sentia como se ele estivesse lá, me observando de algum lugar nas sombras. Então, uma noite, quando o turno estava quase acabando, o telefone tocou. Era o despachante, com uma voz séria e baixa. "Ricardo, preciso que você passe uma informação para a polícia. Eles estão investigando um desaparecimento. Você lembra de alguém estranho no ônibus esses dias?" Minha mente congelou. Eu sabia do que ele estava falando, aquele passageiro, aquele sorriso, mas não consegui falar. Apenas concordei com a cabeça e desliguei o telefone. No fundo, eu sabia. Aquele homem, ou o que quer que fosse, não era normal. Ele tinha sumido sem deixar rastros, mas de algum jeito eu sabia que ainda estava por perto, esperando o momento certo, como ele havia dito. E isso me assombrava. Até hoje dirijo o mesmo ônibus, faço o mesmo trajeto, mas nunca mais consegui me sentir seguro. Sempre que passo pelas ruas escuras de madrugada, sinto que ele está ali nas sombras, me observando, esperando a hora de aparecer de novo. E no fundo, sei que quando ele voltar, não vai ser apenas uma simples carona. Não sei o que ele quer, nem por que me escolheu. Mas sei que quando esse momento chegar, será o fim da linha para mim.